Que a graça e a misericórdia do Senhor mais uma vez se revele para nós nesta celebração. E que essa oferta de culto que vamos iniciar nesse tempo agrade o coração dele. Fique conosco, vamos juntos adorar ao nosso Pai. Igreja Batista da Lapa, mesmo que distante, conectada a você. Coming on the clouds.
bom dia, Igreja Batista da Lapa. Seja uma ponte, conectando pessoas a Jesus. O texto de 1 Coríntios 9, 22 nos diz: tornei-me de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. E esse é o nosso desejo, esse é o desejo do meu coração e creio que é o desejo do seu coração também. Ganhar alguns, ganhar aqueles que estão próximos a nós para o reino de Deus. O estado de São Paulo, ele apresenta muitos desafios, por ser um estado grande, um estado superpopuloso. Aqui nós temos o desafio da capelania hospitalar. Nós temos também o desafio da capelania prisional. Nós temos o desafio dos refugiados. Há muita coisa e muitos projetos estão sendo executados. Mas eu quero falar com você nessa manhã sobre um outro desafio muito grande que nós temos aqui, que é o desafio da plantação de igrejas. Então vamos acompanhar nesse mapa a quantidade de igrejas por habitantes no estado de São Paulo. Observe comigo que esse mapa tem 4 cores e você vai ver as partes que estão pintadas de verde correspondem aos lugares em que existe uma igreja para menos de 10 mil habitantes. Pintadinho de amarelo, nós temos lugares, cidades onde nós temos uma igreja para 10 mil a 20 mil habitantes. Em vermelho, nós temos uma igreja para mais de 20 mil habitantes. E essas outras partes que estão de branco são as cidades onde não há nenhuma igreja batista. Isso dói no seu coração? Veja que nós temos muitos lugares pintadinhos de vermelho. Uma igreja apenas para mais de 20 mil habitantes. Não temos como alcançar essas pessoas com uma igreja apenas. O ideal seria que tudo estivesse pintadinho de verde. Uma igreja para menos de 10 mil. E o que eu tenho a ver com isso, que nós como Igreja Batista da Lapa temos a ver com isso? Nós temos a ver que nós precisamos investir as nossas vidas, nós precisamos investir no sustento da obra missionária para que mais igrejas sejam abertas, sejam plantadas no grande estado que é São Paulo. Nós precisamos salvar essas pessoas que estão ao nosso redor, meus irmãos. Nós precisamos usar a nossa influência, a nossa amizade e todos os dons, talentos, bens, recursos que Deus nos dá para que mudemos essa realidade do estado de São Paulo. Então, convido a você a pensar sobre isso. Pense nesse desafio tão grande que é a plantação de igrejas aqui. E seja você mais uma das pessoas que Deus vai usar como ponte para conectar pessoas a Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Irmãos queridos, graça e paz a todos vocês, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Benjamin Soto, eu sou missionário, trabalhando com a comunidade hispânica em nosso estado. Irmãos, eu gostaria, primeiramente, mostrar minha gratidão para cada um de vocês, pelo seu apoio, pela sua oração, pela sua oferta. Obrigado, meu querido irmão. Seu apoio foi fundamental para o desenvolvimento do projeto hispânico em nosso estado. O projeto hispânico é um projeto muito desafiador e muito interessante. Por quê? Porque a comunidade hispânica é uma comunidade multiétnica e multilinguística. Por isso é que é importante esse projeto no nosso estado. Irmãos, tem muitas famílias, tem muitos jovens, tem muitas crianças que ainda não conhecem a Jesus de maneira pessoal. Esse é o nosso desafio. Levar o poderoso evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para que essas pessoas possam alcançar a salvação, assim como você, assim como eu. Irmãos, se tem algo muito difícil para uma pessoa, é uma crise existencial. Conheci uma pessoa com uma crise existencial muito grande. Não entender o propósito, não entender o significado da vida para essa pessoa.
Conhecia essa pessoa antes do início da quarentena. Começamos com alguns estudos. Começamos dando alguns estudos para a pessoa. Iniciou a quarentena, conseguimos a maneira de poder dar continuidade com os estudos. Graças a Deus, depois de estudar a Bíblia, depois de compreender o Evangelho, a pessoa chegou a uma conclusão. Pastor, agora eu consigo entender qual é o propósito para a minha vida. Eu quero caminhar com Jesus. Eu quero caminhar com Jesus. Irmãos, não tem melhor resposta para uma crise existencial que Jesus Cristo. Não tem. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a resposta certa para uma crise existencial. E para toda crise, irmão, Jesus é a resposta. Irmãos, tem muito hispânico esperando uma resposta. E essa resposta só poderá chegar a essas pessoas através de Jesus. Irmão, queremos contar com você, com suas orações, com seu apoio, para continuar levando o poderoso Evangelho para essa comunidade hispânica que mora em nosso estado. Deus abençoe. Eu quero contar com você, meu irmão. Um grande abraço. Onde o amor alicerce pontes aos outros. Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito bom como Igreja Batista da Lapa, um tempo de crescimento, e todo crescimento traz as dores de crescimento. São os desafios que temos diante de nós. E eu quero contar com a tua fidelidade, quero contar com a tua generosidade em permanecer fiel nos dízimos e nas ofertas durante esse período em que não temos encontros presenciais. Temos os meios digitais, existem várias formas de você contribuir, não só vindo aqui à igreja, mas também fazendo depósito, transferência bancária, as informações estão aí disponibilizadas para você. Mas o mais importante é que esse seja para nós um tempo de grande expansão, que a gente esteja realmente focados e seguindo na direção em que o Espírito Santo está soprando e assumindo a nossa responsabilidade diante deste privilégio tão grande que o Senhor tem nos dado como Igreja Batista da Lapa. Conto com vocês, orem pela igreja, orem pelos irmãos, orem especialmente pelos nossos irmãos idosos, por aqueles que estão no grupo de risco, e orem para que o Senhor faça com que logo nós possamos estar juntos novamente em adoração, presencialmente aqui no santuário. Deus abençoe sua vida.
Graça e paz, bom estarmos juntos mais uma vez para adorarmos o nome bendito do nosso Deus, para experimentarmos a comunhão de amor que está em Cristo Jesus, que vai muito além da presença, é muito além de uma mera comunhão psicológica, é um vínculo que o Espírito Santo estabelece, firma e preserva entre o seu povo. E também para juntos proclamarmos e meditarmos na palavra do Senhor, que traz conforto, traz edificação, traz crescimento para a nossa vida. Por isso, se atente à palavra de Deus. Nós vamos meditar no tema Como enfrentar dias de desânimo, com base em Gênesis capítulo 15, versículo 1, mas será uma fala abrangente, falaremos um pouco antes, um pouco depois do texto, então vale a pena depois você com calma apreciar essa porção tão bela das Escrituras. Diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Vamos orar? Bondoso Deus, é a tua palavra que é viva, é eficaz, é poderosa, cumpre sempre o teu propósito. Nós estamos diante do Senhor, reverentes e confiantes que por meio da tua palavra o Senhor vai nos tratar e vai produzir em nós frutos que te agradam para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Tempos de crise, eles revelam o quanto nós temos uma desesperadora necessidade de revisitar frequentemente, regularmente o Evangelho. E a grande joia do Evangelho é a providência de Deus. Por ela nós fomos escolhidos e por ela Cristo Jesus veio ao mundo para tomar sobre si o nosso pecado, para nos tornar livres da servidão, da escravidão e livres das penas da morte e do inferno. Por ela o Evangelho chegou a nós com poder e rompeu a barreira que foi erguida pelo pecado em nosso coração, tornando-nos endurecidos e indispostos com relação a Deus. Pela providência nós também somos conduzidos, por ela nós perseveramos, por ela nós enfrentamos o dia mau. Tudo isso o Evangelho nos apresenta, tudo isso o Evangelho nos ensina, de maneira que o Evangelho, ele não foi somente a nossa porta de entrada para uma vida nova, mas ele é a porta de entrada, ele é o caminho e ele também é a garantia de que nós chegaremos ao destino, à recompensa que Deus nos preparou. Sempre que em nossa jornada nós esquecemos da providência de Deus, caímos naquilo que o ilustre pastor batista John Bunyan chamou, em seu precioso livro O Peregrino, de pântano do desânimo. Na história, os dois homens, cristão e flexível, haviam fugido da cidade da destruição para seguir viagem rumo à cidade celestial. A certa altura da jornada, ambos caíram no pântano do desânimo, um lago lamacento cuja sujeira vinha do medo, da dúvida, das apreensões e dos pecados da cidade da destruição. Eles tinham a opção de voltar, de desistir, de sair da lama, e foi exatamente o que Flexível fez, abandonando para sempre a sua jornada. Cristão, no entanto, ele não quis desistir, mas se arrastou. Mas conforme ele se arrastava, ele se afundava ainda mais. Quando pensou que tudo já estava perdido,
Um homem chamado Auxílio o ajudou a sair do pântano e deu a ele orientação para que prosseguisse em sua jornada. Circunstâncias da vida, vez por outra, nos abatem, nos esmagam, nos levam a um estado de desânimo muito grande. Trazem insegurança, insegurança que nos faz tomar decisões erradas, que tornam as próprias circunstâncias e os problemas acarretados por ela ainda mais difíceis. Foi o que aconteceu com Abrão. Ele estava passando por pelo menos 2 grandes problemas. O primeiro está relacionado ao que o capítulo 14 de Gênesis nos descreve. Para resgatar o seu sobrinho Ló, Abraão precisou entrar numa guerra violenta entre os reis da região, uma guerra que já durava cerca de 14 anos. Ainda assim, ele reuniu os seus homens, resgatou Ló com sua família e os seus bens, e saiu dali triunfante, deu o dízimo dos despojos para Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém, e recebeu a bênção de Melquisedeque. Abraão venceu a batalha. Só que não, pelo menos em seu coração. Até porque aqueles reis eram fortes, acostumados à guerra, e justamente por isso Abraão ficou temeroso, na verdade, apavorado, com medo de sofrer retaliações. Principalmente porque alguns daqueles reis o haviam recebido de forma hospitaleira quando ele entrou em Canaã. Agora estava tudo incerto na sua vida. Sua família, seus bens, sua própria vida corriam perigo. Abraão devia estar muito preocupado e perturbado, extremamente temeroso com toda aquela situação. Qualquer um de nós estaria. Esse era o primeiro problema. O segundo problema que Abraão estava enfrentando é detalhado nos capítulos seguintes de Gênesis. Aos 86 anos de idade, Abraão e Sara ainda não tinham filhos. E não se tratava somente do desejo da paternidade. Eles haviam deixado a maior parte da sua família, tinham deixado seus amigos na cidade de Ur, para atender a um chamado de Deus que envolvia um filho e uma terra abençoada. O filho de Abraão e Sara seria o herdeiro da promessa de edificar uma nação representante de Deus no mundo, nação através da qual o Senhor havia prometido abençoar todas as famílias da terra. Havia um peso enorme sobre as costas de Abraão, um peso que, por sua própria força, com toda certeza, ele não era capaz de carregar. Tanto as circunstâncias presentes como o futuro estavam então fortemente longe do seu controle. E até mesmo Abraão, que é chamado pelas Escrituras e conhecido ao longo da história como o pai da fé, ele fraquejou. Ele precisou receber encorajamento. E um tipo de encorajamento que somente Deus pode dar. E foi justamente o que Deus, em sua bondade, fez com relação ao seu servo. Em sua graça, ele animou o coração do seu servo, garantindo a ele segurança e reafirmando a sua promessa de uma forma dramática, conforme o restante do capítulo 15 nos descreve. Em resposta à resposta de Deus, Abraão responde no capítulo 6, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça.
Mas essa fé, essa confiança, parece ter durado pouco tempo, porque logo em seguida, Sara, não conseguindo conter a frustração e a ansiedade, fez uma proposta ao seu marido. Na verdade, colocou uma pressão sobre ele. Abraão deveria ter um filho com a escrava de Sara, chamada Agar, e assim, grande parte, talvez o principal dos seus problemas, seria resolvido de uma maneira simples, prática e natural também. Só que não, porque logo que Agar engravidou, ela passou a desprezar Sara, a sua ama, e isso aumentou ainda mais quando Ismael nasceu. Sara, por sua vez, em resposta, começou a maltratar Agar e maltratar de tal forma que ela acabou fugindo com o menino para o deserto. E depois de toda essa confusão, o resultado foi que o velho casal continuava na mesma situação que antes, pois o Senhor disse a Abraão que Ismael não seria o filho da promessa. Mesmo assim, para impedir que Agar e o menino morressem no deserto, Deus foi ao encontro deles, reanimou o coração dela e a encorajou a retornar e se submeter à sua senhora. Mas passado um pouco mais de tempo, aquilo que era inevitável aconteceu. Primeiro, Deus cumpriu a sua promessa e deu a Abrão e Sara um filho, Isaque, o filho da promessa. Sara fica com ciúmes e exige que Abrão mande embora Agar e Ismael, e assim ele o fez. O Senhor cuidou da mãe e do menino, e mesmo tendo sido banidos, Deus prometeu a eles uma grande descendência e um futuro próspero. Por fim, Abraão e Sara receberam o filho herdeiro e a terra prometida por Deus. A questão que eu quero levantar com essa história é que eles poderiam ter recebido as mesmas bênçãos prometidas de uma maneira muito mais simples, com mais brevidade, sem ter que passar por toda a dificuldade que enfrentaram. Abraão e Sara, eles poderiam ter se poupado, poderiam não ter causado tantos problemas a si próprios por causa da ansiedade e até mesmo da incredulidade diante das palavras de Deus, que foi reiterada por ele diversas vezes. Mas como eu disse, mesmo sendo o pai da fé, Abraão vacilou. O medo das consequências do passado, a insegurança do presente e a incerteza com relação ao futuro fizeram com que ele desviasse a sua atenção da providência divina. Abraão toma decisões erradas, deixa as coisas ainda mais difíceis e a solução bem mais demorada. Essa história ensina que nós precisamos aprender a confiar na providência de Deus, no cuidado que Deus presta a cada um dos seus filhos. É a providência de Deus que nos dá certeza de que Deus nos guiará até que passem os dias difíceis e suas bênçãos se manifestem plenamente. Se nós perdermos a providência de vista, seremos como Abraão, tomados por pensamentos, por sentimentos e por atitudes que nos levarão ao pântano do desânimo. E pode ser que você já esteja mergulhado nesse pântano nesse exato momento, ou sendo levado para ele pelas circunstâncias, pelas decisões erradas do seu coração cansado e tomado de incredulidade.
Mas a boa notícia é que nada está perdido. Os filhos e as filhas de Deus jamais precisarão entregar os pontos, porque eles nunca serão desamparados, ainda que sejam eles responsáveis ou os principais responsáveis pela própria situação. Deus, em sua graça, enviará auxílio. A providência de Deus é real e a paciência que Ele dispensa a você, a mim, é tão grande quanto a que Ele teve com Abraão e Sara. Ele irá nos socorrer porque é isso que Ele faz. Deus tem prazer em ajudar os seus filhos. Deus tem prazer em confortá-los, em resgatá-los, em cuidar deles. Ele sempre nos socorre, Ele sempre virá ao auxílio de todo aquele que clama. Por isso, para enfrentar dias de desânimo, ouça atentamente e guarde no seu coração as palavras que o Senhor disse a Abraão, porque essas mesmas palavras o Espírito Santo diz a você. Não tenha medo. Eu sou o teu escudo. Grande será a tua recompensa. Essas palavras mostram o quanto Ele está atento com os detalhes da nossa vida. O Senhor nos guardará de situações do passado que podem trazer consequências ao presente. O Senhor cuidará de nós neste tempo presente e Ele garantirá a nossa chegada segura até o fim desta jornada para recebermos a recompensa que Ele mesmo preparou e que só é possível, só está reservada por causa de Jesus Cristo. Porque um dia Cristo sofreu e tomou sobre si os nossos pecados e na cruz do Calvário Ele resolveu o nosso problema mais essencial, mais agudo. É esse cuidado que cerca a mim e a você por todos os lados. É também a única proteção real que encontraremos em tempos de dificuldade. Por isso, eu quero convidar você a fazer um exercício agora. Primeiro, olhe para o seu passado. Lembre de quem você era. Lembre de onde você estava. E como o Senhor misericordiosamente te tirou da morte para a vida, te trouxe das trevas para a luz. Olhe para o passado e você verá que a graça de Deus estava lá. Agora, volte seu olhar do passado para o presente. E em meio a toda essa crise, essa dificuldade que o país, o mundo, que todas as pessoas estão enfrentando, eu tenho certeza que você verá a provisão de Deus agora, que dia a dia Ele tem dispensado graça suficiente para que você consiga prosseguir. E por fim, considere o futuro, mas olhe para o seu futuro a partir da provisão de graça passada, da provisão de graça presente, e tenha nisso prova suficiente de que você poderá confiar que lá na frente, independente do que o futuro esteja a reservar, o Senhor irá prover. Os servos de Deus também se abatem pelas circunstâncias.
Os servos de Deus ficam desanimados em consequência dos seus próprios erros. Os servos de Deus são tomados pelas próprias fraquezas, ficam temerosos pela falta de controle que eles têm da vida. No entanto, eles conhecem o Deus da providência. Eles sabem que são conhecidos por Deus. E é esse Deus que tem repetido insistentemente essas palavras: não tenha medo, eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa. Palavras de Deus nunca são só palavras, elas são poder, elas são ação, elas são eficazes. O Verbo se fez carne, a palavra é a espada do Espírito. Paulo disse em Romanos 8,32 a respeito da providência de Deus, que aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Sempre que um pastor prepara o seu sermão, ele fica preocupado em dizer aos seus ouvintes o que eles devem fazer na segunda-feira a partir do que ouviram e aprenderam no domingo. E hoje, deliberadamente, eu vou resistir a essa tentação, porque eu não quero te dar nenhuma solução, não quero te aconselhar a buscar nenhuma solução. Hoje não se trata daquilo que nós podemos fazer, mas do que Deus está fazendo nesse exato momento, na sua vida, na minha vida, na vida de cada um dos seus filhos. Hoje se trata de ouvir, de crer e de esperar. Coisas que, se Abraão e Sara tivessem feito, muitos males eles teriam sido poupados. Portanto, confie nas palavras de Deus, não tente pegar atalhos nem dar jeitinho, simplesmente descanse, simplesmente confie e simplesmente espere. E que o Deus da providência te abençoe e te fortaleça e te ajude a enfrentar esta e qualquer outra crise que a vida colocar diante de você. E que o desânimo, se ele bater à sua porta, seja uma lembrança de que até mesmo o pai da fé enfrentou, e assim como ele foi encorajado, você também o será. Então somente confie no Senhor e que Deus te abençoe. Aleluia.
Foi muito bom o tempo que passamos juntos. Vamos nos encontrar na próxima celebração. E até lá, esperamos que você esteja guardado no Senhor. Igreja Batista da Lapa, mesmo que distante, conectada a você.